Muito bem. Agora que nós aprendemos a salvar os arquivos nos formatos adequados que nós iremos entregar para o nosso cliente, nós precisamos fazer o manual de identidade visual. E isso é uma documentação obrigatória que você deve cobrar também, né? Quando você cobra o desenvolvimento do logotipo, você embute também esse manual. E o manual de identidade visual, ele é um documento técnico que tem as especificações, recomendações, etc., para facilitar a correta utilização da marca ou do logotipo. Os tópicos mais comuns de um manual de identidade visual: apresentação, aplicação principal, concepção, anatomia da marca, tipografia, cores, monocromia, áreas de reserva, limites de reprodução, aliás, de redução, fundos coloridos e imagens. E você pode colocar lá no final algumas amostras de como o logo vai se comportar em algumas peças. A gente chama isso de mockup. Beleza? Vamos detalhar. Na apresentação, você tem que explicar o que é um manual de identidade visual. Esse texto ele pode ser maior, menor. Eu geralmente me baseio por esse, estou aplicando em quase todos os logotipos, mudando evidentemente o nome da empresa, né, e o objetivo que vai ser utilizado para a criação desse manual. A aplicação principal é exibir o logotipo para que a pessoa tenha uma boa leitura de como ele é. E aí eu tenho que explicar qual foi o meu processo de criação. Eu tenho que explicar a minha concepção. Como essa empresa, o foco dela é construção civil, obras públicas e também na área administrativa, nós utilizamos como referência na criação o vergalhão, aqueles ferros que vão dentro das colunas do concreto. E também utilizamos o concreto. Por que nós chegamos nesses dois elementos? Porque o nosso cliente ele gostaria de transmitir para o público-alvo que a empresa dele tem uma estrutura. Nada melhor do que uma boa coluna ou uma boa composição de vergalhões e concreto para passar essa sensação de estrutura. O texto pode ser maior ou menor. No Illustrator, você aprendeu como que faz o desenvolvimento da marca, né? A tipografia, como é que foi a construção do símbolo. Então aqui foi documentado todo aquele processo que nós utilizamos lá na construção, quando foi utilizado o Illustrator. Tenho que falar da tipografia, quais foram as fontes utilizadas, quais foram os tamanhos da fonte. E perceba que aqui na parte inferior eu tenho a sugestão da fonte helvética Roman. Onde eu vou utilizá-la? Na área de endereço, né? Na área de cartão, papel timbrado, envelopes. Então, os dados da empresa, nós optamos em trabalhar com a fonte helvética Roman. Isso tem que estar documentado. Cores. Utilizamos só duas. Utilizamos o Pantone 201C, e aí eu tenho que transformar esse Pantone num CMYK. E, às vezes, você transformar automático, a cor perde muito. Talvez você tenha que agregar um percentual a mais de preto ou de amarelo, ou reduzir. A transformação para RGB é sem problema. Você escolhe lá na área de cores o RGB. E no Photoshop e no Illustrator, quando você clica naquele botão, aliás, não é no botão, observa na parte inferior da tela, tem lá a composição em hexadecimal. Mesma coisa foi feito para o cinza. Se eu tivesse usado uma terceira cor, ela também teria que ter qual Pantone, quanto de CMYK, o RGB e o hexadecimal. Tranquilo? Isso é bem documentadinho. Na sequência, nós temos aquela coisa da monocromia. Como é que o nosso logotipo vai ser visto quando não houver a possibilidade de aplicar cor? Hoje é muito difícil. Existe, sim, algumas empresas que não adotam cor nas suas publicações. Aí eu tenho que respeitar. No nosso caso é bem fácil, porque a cor vermelha ficou preta e o cinza da assinatura continuou cinza. Lembra que lá no Illustrator eu mostrei, no caso, a terceira cor?
Então eu teria que também mostrar como ficaria o amarelo que a gente utilizou num tom monocromático. Se você tiver dúvida, volte lá, assista de novo essa parte, porque é muito importante definir essa parte de cor e de monocromia. A área de reserva é importante para eu não espremer o logotipo em alguns lugares, principalmente quando a empresa participa de patrocínio, como é o caso de feiras, eventos, que vem vários logos. Geralmente o pessoal que diagrama as peças, eles dão um respiro legal para cada logotipo, para cada empresa. Mas é legal você documentar um tamanho razoável, né? No caso aqui 5 milímetros, e se houver redução da marca, tolerar até 2 milímetros. Isso tem que ficar bem claro. Tenho que também determinar qual vai ser o menor tamanho do meu logotipo. Aqui no caso a gente usou 20 milímetros. E perceba, se eu diminuir mais, eu não consigo ler a assinatura. Aí a sugestão foi sem assinatura do lado em uma linha ou assinatura do lado em 2 linhas. E mostro como isso fica num elemento pequeno que é muito usado para promoção, que é a distribuição de canetas. Seguindo, tenho que estudar como é que o logotipo vai se comportar em fundos coloridos e também em imagens. Então, se observar do lado esquerdo, sobre cores claras, o logotipo se comporta muito bem. Cores escuras, nem pensar. Então, o que eu terei que fazer? Usar o negativo. Na parte inferior, nessa foto, eu tenho o logotipo colorido, numa área clara, ficou ótimo. Numa área clara e escura, então o que foi feito? Só a assinatura ficou negativo. E do lado direito, a gente já viu que em cima do verde ele não dá legibilidade, totalmente em negativo. Eu já vi muito logotipo aplicado em área que não dá nenhuma leitura. Você tem que documentar isso, tem que haver critérios da aplicação da marca e elas devem ser seguidas. Por isso que a gente cria esse tal de manual de identidade visual. Aí a parte de mocap, né, no caso da construção civil, eu tenho esse camisão grosso, poderia ser um macacão, e como que se comporta o logo aplicado na roupa. E também nos capacetes. São vários capacetes. Tem para engenheiro, para pedreiro, para mestre de obras. Então, acho que tem um azul também, que agora eu não me lembro para que é. No caso, o azul ficaria legal, vazado. Bonés, né? No caso de você querer distribuir brindes. Camisetas também, mesma coisa. No caso dos veículos, né? Empresas de construção usam caminhões, ou caminhões menores, ou caminhonetes. Então fica legal, o cliente olha a marca dele já inserida, ele fala, pô, que legal que ficou. E a parte de papelaria. Então aqui eu fiz mockup para capa de CD e DVD e aquela etiqueta que vai no CD. Isso é para o pessoal documentar, tirar backup, etc. Como que se comporta, ou já apresento para o meu cliente o cartão de visitas e o envelope do tipo ofício. Essa foi uma sugestão. Você pode criar opções diferenciadas. Papel timbrado, um envelope grande. E aqui uma coisa que é bem complexa, que é aquela pasta onde vão as propostas. E aqui vai um recurso que chama faca de corte e vinco. No curso de produção gráfica, vai ser bem detalhado como é que eu trabalho com facas, não só para pastas, mas também para embalagens. E poderia ter inserido muito mais coisas. Aí você faz uma consideração final, que as determinações contidas nesse manual devem ser seguidas para que a marca seja sempre reproduzida com a qualidade que foi idealizada. E assina. Aqui faltou a assinatura do João Paulo, mas como eu fiz o manual, ele ficou fora. Como eu havia comentado, esse manual está à disposição em PDF, e aí você pode fazer o download para usar como referência, ou acessa a aula e veja os itens que fazem parte dele. Tranquilo? Muito bem. Só para reprisar, esse manual pode ser feito no Word, pode ser feito no InDesign, eu fiz no InDesign, ou pode ser feito no PowerPoint. Não importa. O importante é que você entregue o manual de identidade visual para o seu cliente.